Meu primeiro trabalho foi com 12 anos. Eu comecei a trabalhar como manicure. Eu fiz o curso e comecei a trabalhar. Mas eu, como sempre fui muito. Minha mão sempre foi muito pesada com tudo, para encher um prato de comida, para pegar peso nas sacolas e carregar, para tirar unha, para tirar cutícula e tirar bife. Eu tirava tão bem a cutícula, cutilava tão direitinho cada cantinho, que era impossível um dedo, quase impossível um dedo ficar sem bife. Oh my god. Fazia a unha, final de semana, no sábado. O dinheiro que eu recebia era suficiente para no trajeto, no caminho para casa, eu comprar um biscoito, alguma coisa, comer pelo caminho mesmo e chegar em casa sem dinheiro. Precisamos da sua contribuição, qualquer valor será muito bem-vindo. Era assim, eu via outras manicures, eu via falar de outra manicure que fazia muita unha, que inclusive fez o casamento dela, a festa do casamento dela, com o dinheiro da unha. E eu começava a me perguntar como que ela faz isso? Se eu fico praticamente o sábado inteiro com a unha de um cliente só, ganho pouco, vou embora e não faço nada com esse dinheiro, só compro biscoito. Ela já tinha agilidade, ela tinha mãe, ela tinha ali os paranauê dela, ela fazia sucesso no bairro, fazia unha de todo mundo. E eu percebi que eu era chamada quando ela faltava. Ah, ela faltou, não tem essa, não tem, aí me chamavam. Tinha até umas duas, três que já era fixa. Tive períodos de ter essas fixas. Mas que também eu via que elas acabavam. O serviço não era bem feito, porque ficava a unhazinha ali pintada e um monte de algodãozinho em cima. Sem contar a demora, sem contar que a pessoa não podia lavar a louça depois, porque a mão ficava cheia de bife. Eu acho que eu maltratei mais os clientes do que a mim mesma nessa, nessa trajetória. Eu não sei ainda como que me chamavam para fazer unha. Depois, eu fui trabalhar na casa de uma vizinha. Eu limpava a casa dela, cuidava dos filhos dela. Eu ia, se eu não me engano, 3 vezes na semana na parte da manhã. Cuidava dos filhos dela, que eram pequenos, lavava a roupa deles, limpava a casa, fazia as coisas na casa. Só não fazia comida, essas coisas que ela fazia lá no restaurante dela. E ela me pagava por mês R$ 40. R$ 40. Esses R$ 40, ela tinha um restaurante, tinha um bar, e esse bar tinha biscoito, tinha bala, tinha tudo que uma criança, um adolescente gosta. Eu ia lá e comprava e descontava no final. No final, quando ela ia me pagar, geralmente era só para bater as coisas que eu pegava ali. Mas eu olhando assim, eu nem me importava muito, porque na minha infância, assim, na minha adolescência, eu sempre passava muita vontade, via as colegas na escola comendo lanche todo dia, comendo as coisas, e minha mãe sempre me dava um dinheirinho, mas era pouco, eu também era compulsiva, eu já chegava comprando doce, aí no lanche já não sobrava dinheiro. Então, toda oportunidade de comprar, de consumir coisa para comer, eu comprava e comia. Eu não tinha nenhum, sim, o menor resquício. Depois eu fui cuidar de criança, mas foi um trabalho relâmpago, eu diria. A mãe da criança gostava, chegava, via a criança de barriguinha cheia, cabelinho penteado, tudo mais. Só que um belo dia, isso foi numa outra cidade. Um belo dia, a gente foi pra praia. E quando a gente estava na praia, a gente foi entrar, né, na água. Quando eu entrei na água, eu caí num buraco. E comecei a acenar, acenar, acenar. Pensaram que eu estava brincando, tal. Mas quando foram me pegar, eu já estava desfalecendo. Eu já não lembro de mais nada. Eu sei que eu arranhei o braço do cara todo que foi me segurar. E, gente, hoje eu dou risada, mas foi tenso. E entraram mais duas pessoas, dois salva-vidas, junto com o cara, porque eu já estava puxando ele pro fundo do mar. Eles conseguiram tirar a gente, não sei como, eu não vi nada, me contaram isso. Eu só lembro que eu estava chegando na areia, meio assim, apagada.
Aí eu consegui, aí eu comecei a recobrar minha mente e quando eu abri um pouquinho o olho assim, eu vi que eu estava cercada de gente. Quando eu vi aquilo, eu fechei o olho de novo, fingi que estava desmaiada. Ligaram para a ambulância do corpo de bombeiro, o corpo de bombeiro chegou. Eu lembro que me viraram de lado assim, saiu muita água do meu nariz. O corpo de bombeiro chegou, fez a ausculta pulmonar, né? Colocaram o aparelhinho no meu pulmão, o estetoscópio. Falaram, não, tá ok, tá limpo, não sei o quê. Ah, vamos levar ela mesmo só pra, tipo, só pra não dizer que não fez nada, né? Me levaram pro hospital. Chegando lá, fiquei lá na maca, sentada. Não lembro se me botaram um soro, eu acho que nem isso fizeram. Só fiquei em repouso ali, depois fui embora. Fui trabalhar em casa de família, isso com 17 anos. Eu lembro que minha mãe torceu o nariz e falou que ela já tinha trabalhado em casa de família, que não era legal, que isso, que aquilo. Mas o que eu sabia era que a minha vida era tão estagnada, tão parada, só passava vontade de comer coisas boas, nunca passei fome, de não ter comida para comer. Mas eu passava muita vontade de comer as coisas, e como eu sempre fui muito compulsiva, entende? E eu queria ter meu dinheiro. Eu só sei que eu queria ter meu dinheiro, minha independência, arrumei minhas malinhas e fui. Esse trabalho era para trabalhar durante a semana e voltar para casa aos fins de semana. E a minha função era de limpar a casa. Tinha a casa de baixo e a casa de cima. Limpar, varrer, passar pano, dar faxina. Tinha a pessoa para passar roupa, para cozinhar e hora da limpeza. Quando era para vir embora para casa, a minha patroa me dava passagem uma semana. Na semana seguinte ela falava para eu pagar a passagem. Ainda tinha isso. Mas enfim, eu ficava muito triste porque eu ficava a semana inteira lá, tinha que dormir. Aí eu dormia lá, mas eu estudava à noite. Troquei minha matrícula para noite, estudava à noite, trabalhava de dia. E assim foi a minha vida. Quando eu voltava para casa, eu voltava acho que no sábado. Eu acho que eu voltava de 15 em 15 dias, não me lembro. Na segunda-feira para voltar para lá, que tristeza. Voltar, ficar presa de novo. Fiquei trabalhando lá por 7 meses. E eu, nesse trabalho, eu ficava muito, mas muito, muito ansiosa. A minha patroa comprava umas coisas, comprava pacote de bombom, comprava biscoito, muita coisa, e escondia nos armários dela e trancava. Porque as meninas que trabalhavam lá pegavam, né? E ela não gostava que pegasse. Eu só trabalhei em lugares assim, que a gente não podia pegar as coisas. Mas quando eu vi esse pacote de bombom, eu falei, vou pegar 2, o pacote tá cheio, não vai fazer nem diferença. Aí eu peguei um. Mas, gente, eu só comia porque me atacava uma ansiedade tão grande, tão forte, porque assim, lá não tinha muita coisa para fazer, para me concentrar, tipo, me concentrar, me focar ali. Então, a gente arrumava, a gente limpava e sobrava tempo, sabe? E sobrava aquele tempo eu ficava meio parada, sem ter o que fazer, mas embromando, né? Disfarçando, fazendo uma coisinha aqui, outra ali, para ela não ver que eu tava parada, porque a gente tinha que cumprir o horário, né? Tinha que trabalhar de um jeito ou de outro. Então aquilo me gerava uma ansiedade muito forte. E essa ansiedade ia para onde? Para os doces, para comida. Porque mesmo almoçando, comendo na hora do almoço, do café da manhã, a gente tinha direito a pão, manteiga, café. Geralmente era isso. Não lembro se... Não, queijo não. Pão, manteiga, café. No almoço a gente comia arroz, feijão, carne, salada, tal. Mas era fome, era ansiedade. Então eu comia 2, comia 3. Só que quando eu ia ver, já tava o pacote pela metade. Eu lembro que uma vez eu ouvi ela falando, quem comeram meu bombom, não sei o que, não sei o que. Era muito angustiante o trabalho, era muito angustiante. Eu lembro que eu pegava um radinho, comprei um radinho assim pra mim com fone, pra poder, né, passar o tempo, ouvir uma musiquinha, fazer alguma coisinha pra distrair um pouco a mente. E ela via aquilo e ficava de piadinha. Porque você tá com fone, não sei o que, blá 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 blá. Aí eu pensava assim, que caralho. Os finais de semana ela me pedia pra lavar o carro dela.
Tipo, eu lavava o carro dela e ficava por isso mesmo. Eu não recebia nada por isso. Ela também me pedia para fazer a unha dela, só que ela me pagava. Só que ela me pagava o quê? R$ 4. Que na época a unha custava acho que uns 10, R$ 12 para irmão. R$ 12. Ela me pagava 4, que era o preço que eu cobrava. Quando ela ficou sabendo que eu cobrava R$ 4, não quis nem saber dos bifes que eu tirava. Pagou, queria toda semana que eu fizesse a unha dela. E eu detestava fazer unha. Eu já estava no nível que eu detestava fazer unha. De tanto que eu passei perrengue, dor nas costas. Eu sentia muito dor nas costas, ficava muito emborcada assim. E nisso que demorava para fazer, e nisso que pintava a unha borrava, eu tinha que limpar de novo, e tirava bife, saía sangue, tinha que botar um algodãozinho ali, um curativo. Era muito chato fazer unha, muito chato, muito chato. E eu já não queria mais, mas fazia porque ela pedia. Como que eu saí desse trabalho? Eu consegui passar para uma escola técnica, aí eu tinha que terminar o ensino médio ainda e fazer o técnico e trabalhar. Eu comecei a acordar de madrugada, 6, 5 e pouca da manhã, para começar a limpar tudo, para quando fosse na hora do almoço, eu me arrumar para poder fazer o curso técnico, depois ir para o ensino médio. Dava tempo de fazer, de limpar a casa, até sobrava tempo. Se eu fizesse rápido, dava tempo de fazer, mas ela não quis que eu continuasse assim. O curso no ensino médio também já ia acabar, era só mais um semestre, mas ela não quis que eu continuasse por causa disso, então decidiu me demitir. Só que eu também saí sem... Ela também não me pagou meus tempos, enfim. Trabalhei cuidando de 2 crianças, na época uma de 4, mais velha, o mais novinho era um bebezinho de meses ainda. O menino, eu morria de amores por ele, né, pelo bebezinho. A menina, eu não conseguia brincar e com isso ela também acabava meio que se retraindo. Ela dava a preferência dela, era outra babá. Tinha eu, outra babá e uma enfermeira também para cuidar do menino à noite. E eu entrava eu entrava 2 da tarde e saía no dia seguinte, 8 da manhã. Só que eu tinha que esperar a outra babá chegar para eu ir embora. Ela nunca chegava às 8, chegava 8h15, 8h30 e eu ia ficando. Mas, como sempre, muito passiva, muito quietinha, eu aceitava aquilo quietinha. Tava tudo bom, tudo bem, eu ia aguentando. A gente podia comer a comida da panela, arroz, feijão, salada que tivesse. E a gente não podia pegar as coisas da geladeira deles, porque assim, eles não têm obrigação, patrão de empregada doméstica, de babá, não tem obrigação de fornecer alimentação. Mas quando tem, né, a gente agradece, porque lá tinha, não é que não tinha, tinha almoço, tinha janta para quem tivesse para que jantar, tinha pão, café e pão. Mas quando tem algo a mais, já dá aquela animada, né? Mas enfim. Eu não gostava de jeito nenhum do fato de ter que brincar. Isso foi, acho que foi um assunto que eu já até falei em outro vídeo. Eu detestava, eu odiava, eu não queria, eu não conseguia brincar, tipo, sentar, brincar de boneca, brincar de casinha, inventar brincadeira diferente, então me quebrava, me matava. Eu fugia, igual o diabo foge da cruz, ter que brincar. Aí pra mim, assim, na minha cabeça, né, ela já tem a outra babá, ela já brinca com outra babá cedo, não precisa brincar comigo, não. Aí a mãe das crianças me botava pra passar roupa, eu adorava passar roupa. A da manhã lavava e eu passava. Quando eu entrava no meu quartinho pra passar roupa, nossa, que paz que eu sentia. Ligava até um radinho pra ouvir um sonzinho. Pra mim, que eu tava vivendo uma vida normal ali, porque quando eu tava ali com as crianças, eu me sentia muito presa, mais com a menina, com a responsabilidade de brincar, entende? Eu me sentia muito presa, muito fechada, e fui guardando aquilo, levando junto comigo. Eu acho que final de semana eu trabalhava, final de semana eu não trabalhava, acho que era assim. E tinha que sair com eles também, ir a restaurantes. Bom quando a gente ia para os aniversários, né? Que eu passava o rodo. Aniversários que a gente ia, eu até gostava, porque rolava muita comida. Aniversário de gente rico,
rolava comida pra caramba, rolava brincadeiras que até eu gostava. Eu olhando aquelas brincadeiras ali, aquela dinâmica, palhacinho se vestindo, fazendo palhaçada assim, eu até me identificava com aquilo, sabe? Eu só não curti o fato de ter que estar dentro de casa interagindo com uma criança durante o dia inteiro, de noite, ter que dormir. Ali, pra mim, era muito difícil. Mas essa coisa de sair para armar festa, para fazer festa, 2 horas de festa, 3 horas de festa, até eu queria. E comer também, né? Porque a gente come muito nessas festas. O pessoal era de muito respeito, muito cuidado. Ela tinha um cuidado assim muito extremo com as crianças, portanto, 2 babás, né? E uma enfermeira ainda para cuidar do menino à noite. Era uma super proteção, mas eu nem recrimino. Foi numa época que estava acontecendo muita fatalidade também. Eu não sei nem como que ela me contratou. Ela me contratou porque eu conhecia, né? Era amiga de igreja da pessoa de confiança dela. E mesmo assim, ela teve que fazer uma avaliação comigo de alto a baixo e perguntar muita coisa, e falar, fazer entrevista, e perguntar muita coisa para a moça também que me indicou, que ela já confiava. Eu percebi que ela estava muito com o pé atrás, mas ela foi se confiando e acabou confiando total em mim. Eu olhava para a moça que fazia comida e arrumava a casa e pensava, eu queria estar no lugar dela. Olhava para outra que chegava às 8 da manhã e parava às 2 da tarde, muitas vezes, e pensava, poxa, queria estar no lugar dela. Porque às vezes quando eu chegava às 2, ela parava para estudar. Ela tinha coisas de faculdade lá, aí a patroa dava esse tempo para ela parar para estudar. E eu ficava ali. Foram 7 meses de muita agonia para mim, muita agonia, mas eu não tinha coragem de chegar, de conversar com a patroa, de explicar a situação, de perguntar o que podia fazer de reduzir esse impacto que estava acontecendo, ou de pedir para sair. Eu não conseguia dizer não. Sempre tive muita essa dificuldade. Porém, chegou um período que a gente teve que ir para a praia. Antes da gente ir para a praia, eles fizeram uma festa, uma confraternização. E eu lembro que rolou comida, rolou música. Nisso que rolou a música, eu me soltei como uma louca. Comecei a dançar, interagir com as pessoas. Parece que nem era eu. Eu acho que eu estava tão confinada, tão fechada. E minha vida antes também já era tão chata, tão monótona. Dentro de casa, era aquela coisa de casa, igreja, escola, quando era escola, casa, igreja, uma monotonia muito grande. Eu nunca fazia nada, eu nunca criava, eu nunca fazia para ganhar dinheiro. Minha vida foi sempre muito cinza. Então, quando eu vi aquela oportunidade ali de dançar, eu me soltei tudo que tinha, estava preso dentro de mim. Foi muito bom esse dia, essa confraternização. Aí, depois a gente foi pra praia, e eu ficava uma semana na praia e uma semana em casa, intercalava com a outra babá. Na semana que eu ficava na praia, eu tinha que ficar de dia e à noite tinha que acordar para ficar com o meninozinho. E assim, eu comecei a surtar. Mas aquele surto interno, ninguém dizia nada pela minha fisionomia, pelo meu jeito de ser, eu sempre muito calma, sempre muito quieta. Só falavam o que me perguntavam. Eu acho que as pessoas até achavam estranho isso. Mas eu tava assim, borbulhando por dentro de tanta ansiedade, muito tédio, muito mal-estar. Eu estava mal naquela função. Estava me sentindo mal ali naquela situação. Até que um dia a empresa deles começou a passar por uma crise e ela começou a ter que cortar funcionário, cortou a enfermeira, aí depois ia me tirar e ia ficar com a babá mais antiga. Aí veio conversar comigo meio que com o coração na mão, apesar de que o trabalho que eu estava fornecendo também não estava satisfazendo muito ela, porque eu não brincava, não queria brincar com a menina. De resto eu fazia tudo. Era tudo em ordem, as coisas da menina, comida, banho, remédio, tudo em ordem. Era só a hora de brincar que me matava. Mas ela veio com o coração na mão falar pra mim que não ia ter como mais continuar comigo. Quando ela falou aquilo, fisicamente eu não demonstrei nenhuma reação, mas aqui dentro era festa, era alegria, era felicidade.
Nossa, ela nem imagina. Se ela assistir esse vídeo, ela vai ficar até apavorada, porque eu acho que isso nem passa pela cabeça dela. Ela, assim, tem uma ideia de que eu não tava gostando, porque a gente até brincava, né? Quando a gente ia pra cá, voltava pra casa, eu fazia as malas e vinha pra casa, passar minha semana em casa, eu falava assim, ah, eu tô saindo do Big Brother. Aí ela, nossa, não sei o quê. Ela sabia que eu não tava difícil pra mim. Mas ela, de fato, não tinha noção de 1% do que acontecia. Aí então eu falei, tá bom, tudo bem, eu entendo, tá? Aí depois ela meio que, não sei o que aconteceu, que ela veio falar pra mim que tudo bem, que eu podia ficar, que ela conseguiu e tal. Aí eu falei, comecei a falar não. Quando ela veio falar pra mim tudo bem, que eu podia ficar, meu mundo caiu, meu semblante desabou, eu comecei a ficar nervosa. E eu falei, e agora o que eu faço? O que eu faço aí? Minha voz saiu automaticamente sem eu pensar, não, não quero. Parecia que era algo que estava em mim, que sabia que se eu continuasse ali eu não ia aguentar. E já falei, não, 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 agora eu quero ir para casa, eu prefiro ir para casa, eu quero descansar, nananana. Ela ficou perguntando por quê, mas a gente faz assim, 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 mas não sei o que, não sei o que lá, e nada, 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 para mim não tava bom, não queria, não queria. Aí tá bom. Ela decidiu, né, que eu iria, mas aí já não era ela mais que estava me mandando embora, era eu que estava meio que me demitindo. Aí eu só tive que cumprir, né, meio que um aviso. A gente esperou acabar essa época de praia, voltamos para a cidade. E lá eu fiquei uns dias ainda lá no apartamento, até cumprir meu dia, meu último dia. E assim, cada vez que eu saía daquele apartamento para ir para casa, era como se eu tivesse saindo de uma penitenciária. Sério, é a sensação. Nunca tive presa, nunca fui presa, pode acreditar. Mas era o que eu sentia. A prisão, o aprisionamento mental. Porque, gente, quando você não tá bem aqui, o resto do mundo não tá bem, não tá bom. Você fica infeliz, você quer morrer, você quer. É horrível. É muito, muito, muito ruim. Por isso que hoje eu não julgo. E quem olhava assim não dizia, né? Porque era só para cuidar de criança. Uma coisa fácil, uma coisa que não era para pegar peso, não era para ter estresse. Eu não tinha estresse com outras pessoas no meu local de trabalho, era tudo interno, era tudo comigo. Aí as pessoas às vezes olham e falam, ah, mas que frescura, mas saiu, mas um emprego bom, não sei o quê. Tem gente que fala que, ah, mas saiu do mercado, um emprego bom, que não paga em lugar nenhum, ah, mas estava não sei o quê. As pessoas não entendem, as pessoas não entendem, não se colocam no lugar da outra, nunca passaram pela mesma experiência que a outra passou, nunca sentiram na pele o que a outra está sentindo, mas querem opinar, querem falar, querem dizer que está errado. É por isso que hoje eu mando pra puta que pariu. Ah, nem ligo. Fui trabalhar no supermercado depois. Primeiro comecei num supermercado de bairro, que era padaria, lanchonete, eu ficava na parte da padaria. Mas ali não fiquei muito tempo. Logo fui para um hipermercado na cidade, bem grande. Comecei a trabalhar como operadora de caixa. No início eu até gostava, eu ia ter o meu dinheiro, tudo mais. Só que aguentei um tempinho lá, um ano e meio, aguentei de boa. Apesar de que a gente trabalhava à noite, trabalhava domingo, trabalhava feriado, trabalhava véspera de Natal, mas eu consegui aguentar. Só que assim, era muito, eu sofria muito desrespeito, a gente era muito desrespeitado como funcionários. Tinha algumas pessoas lá, superiores a nós, do caixa, que elas mandavam e que já assim, era uma coisa que ela já estava pegando pesado, já estava exagerando, passando o limite. Tipo, o mercado tá cheio, muita gente na fila, só que aí deu vontade de ir no banheiro, tô apertado. O que eu vou fazer? Vamos pausar aqui, dar uma pausa, você vai no banheiro e volta? Não. Espera aí, olha o tamanho da fila. Só que comigo, meu amor, comigo não tinha isso não. Se eu quisesse fazer uma coisa, se eu tinha minhas necessidades e alguém não deixasse, eu ia do mesmo jeito.
Ah, não vou poder ir não? Então tá bom. E outra coisa, não bota a mão no meu caixa não, porque se tiver faltando dinheiro quando eu voltar, porque no caixa é assim, quando você sai, a pessoa que fica tem que contar o dinheiro, tem que ver quanto que tem, para poder no final, se faltar, ver que faltou na mão de quem, porque quando falta dinheiro a gente tem que pagar do nosso bolso. Aí eu falava assim, não bota a mão no meu caixa não, porque se faltar, eu não vou assinar vale não vou pagar não. Essa parte aí eu fui terrível, mas eu fiz o certo, fiz o que era certo, porque desrespeito, né? Isso é falta de respeito com o funcionário, isso não deve ser aceitado nem tolerado. Era um dos poucos momentos que eu tinha ação, que eu tinha força. Força para falar, para resolver e para fazer, e para decidir. Eu vou e acabou. Eu ficava assim, muito ansiosa no caixa, porque todos os lugares que eu vou fazer alguma coisa que eu tinha que ficar parada e sentada, eu não podia sair dali. Ainda se ficasse praticando meditação, quem sabe, né? Mas eu tinha que ficar parada, olhando, atenta, né, para ver se algum cliente ia aparecer. E tinha os horários lá que o mercado parava, que era, se eu não me engano, depois do almoço, de manhã, depois umas 9 horas, assim. Tinha uns horários que não tinha nada para fazer. Então aquilo me dava muita agonia, muita ansiedade. Eu sentia vontade de comer enorme. Eu era a primeira, quando chamavam para almoçar, eu era a primeira que queria ir. Tem uns horários de almoço de 10h30 em diante, tem uns horários intercalados. Eu queria ser a que almoçasse 10h30 da manhã, porque eu queria comer logo, porque eu comia emoções, a gente come emoções, né? A gente não come a comida, geralmente. A gente que vive nessa sociedade corrida, a gente come emoções. Eu ia, comia, ficava um tempão lá comendo, né? Passava quase o horário todo mundo comia, saía e eu continuava ali apreciando a comida. Depois eu voltava, aí depois de um tempo me dava uma agonia de novo. Ai, quero tomar café, quero tomar café, quero tomar café. Eu queria ser a primeira a sair para tomar café. Aí na hora de ir embora, eu ia para casa. Ai, que alívio, tô indo embora. Aí no outro dia de novo, tem que acordar, tem que me arrumar, tem que trabalhar. E sempre muito sofrido. Depois de 1 ano e meio, foi muito sofrido ficar lá. Eu já estava num horário legal de manhã, eu entrava às 7 da manhã, saía às 3h20 da tarde, o horário assim, cobiçado por todo mundo. Mas eu não estava feliz. Ainda cheguei a conversar com o gerente, me bota na padaria, no setor de salgado, de carnes salgadas, né? No CPD, que é um lugar lá atrás, lá onde ninguém ia me ver, mexer com produto vencido, com coisa podre, varrer o chão, qualquer coisa menos o caixa. Lidar com o cliente, ficar parada, morgando, ele estava acabando com a minha vida, com o meu psicológico. E ainda lidar com algumas pessoas que estavam acima de mim, ali na frente, também estava acabando comigo. Mas aí o gerente não quis me mandar para outro setor, falou para eu esperar um pouquinho, não sei o que, conversou comigo. Eu passei para ele os problemas que estavam acontecendo, ele foi, chamou os responsáveis, passou uma lição em todo mundo, mas falou que no momento não daria para me trocar esse setor. Pois bem, quando ele veio para mim falar que, não, agora eu te coloco na padaria, não sei o que, eu falei, não dá mais, não quero mais, eu quero ir embora, eu quero sair, me manda embora. Só que ele não mandou, né? Ninguém mandou. Mas aí eu comecei a aprontar, comecei a faltar, comecei a realmente sentir dor na coluna por causa do caixa, né? Da postura do caixa, de estar sentado ali. Comecei a sentir dor na coluna, comecei a dar testado, comecei a fazer, só trabalhava de segunda a sexta, sábado, domingo eu faltava. E um belo dia me mandaram embora. Quando me mandaram embora, eu comecei a saltar de alegria por dentro. Por fora, ninguém dizia nada, né? Porque eu nunca reajo quando acontece alguma coisa comigo, boa ou ruim. Geralmente eu fico assim, com cara de paisagem. Eu tenho esse temperamento. Mas por dentro de mim eu tava, uhul! Peguei o dinheiro da rescisão e comprei máquina de lavar, comprei ventilador, comprei umas coisinhas para casa, comprei algumas coisas e fui viver. Aí daqui a pouco, sem dinheiro. Não tem dinheiro, o que eu faço? Não tem dinheiro. Não tinha dinheiro, mas tinha paz mental, né? Mas depois a necessidade da gente vem à tona de novo. Apesar de que também quando eu estava trabalhando, meu dinheiro era só para comprar comida e supérfluos, porque a gente até recebia uma cesta básica lá do mercado,
Mas como eu trabalhava lá, eu estava ali vendo todo dia ali as coisas, eu todo dia ia embora com bolsas para casa. E quando você compra, vai no mercado uma vez, seu dinheiro já, 2 sacolinhas já vai R$ 100. Então imagina todo dia você fazer isso. Eu vivia assim, de pegar vale. Engraçado que todo lugar que eu trabalhava era pegando vale. Eu pegava vale no meio do mês, aí no final do mês eu pegava o restante, aí já vinha com desconto, aí já não dava para fazer muita coisa, aí tinha coisas para pagar. Eu comprava comida, eu só gastava com comida, eu não fiz nada com o dinheiro que eu ganhava lá. Eu nunca tive controle financeiro com nada, nenhuma vez na minha vida. Depois eu fui trabalhar numa imobiliária, eu vendi apartamento. Eu fiquei 4 meses sem fazer venda, mas eu ainda tinha um dinheirinho da rescisão que eu tinha pegado do mercado. Então dava para pagar uma passagem, dava para comer alguma coisa. Mas nesses 4 meses, o negócio apertou. Outro lugar onde eu passava muita ansiedade, porque eu tinha que ficar sentado ali, apesar de que trabalhava só em meio período, né? Eu não ganhava nada, só recebia se eu vendesse o apartamento, só ganhava comissão. E consegui vender só depois de 4 ou 6 meses. Depois de 4 meses que eu consegui vender, comecei a botar um dinheirinho no bolso. Fiz algumas coisas em casa, um negócio de que minha mãe estava fazendo reforma aqui, terminando. E o resto eu também gastava à toa. Eu saí porque apareceu a equipe do Cresce, eles fiscalizam quem já tem o certificado, quem já está ali. Você está trabalhando, você que trabalha vendendo um imóvel, você precisa ter o Cresce, que é o seu registro. Todo ano você precisa lá e pagar, né? Dar uma parte do seu dinheiro para o governo. Fui trabalhar numa loja de calçados e nessa loja eu tinha que trabalhar em pé. Pegava manhã, tarde e ainda à noite ainda. Beiradinha da noite, trabalhando. E foi na época que eu engravidei. Lá eu sofri muito abuso em relação porque eu era muito quieta, entende? Eles não respeitavam o meu jeito de ser, porque eu era uma pessoa quieta. Porque eu era uma pessoa que não levava e trazia, entendeu? As coisas que aconteciam lá, eu não fazia parte da panela. Por isso, as gerentes ficavam pegando no meu pé. Ah, você tem que se soltar, você tem que conversar mais, você tem que isso. E engraçado que até as colegas falavam a mesma coisa, que você é muito quieta. Gente, eu não sabia que ser quieta era um problema. Eu pensava que bastava você cuidar do teu serviço, cada um cuidar do teu serviço e fazer a sua parte, e que no final todo mundo sairia feliz. Era isso que passava na minha mente, porque eu não ficava observando a vida de ninguém. Tinha uma lá que saía pegando as clientes de todo mundo. Pegava minha cliente, pegava cliente da colega, da outra. Ela tirava sempre o número 1 lá de comissão que ela ganhava. Porque a gente ganhava também comissão pela quantidade que a gente vendia. Então ela estava sempre em primeiro lugar no ranking, porque ela pegava cliente de todo mundo. Ela era boa vendedora assim, tinha uma lábia assim, mas ela roubava muito. Mas para ela não dava nada. Para ela que fazia isso com a gente, com os colegas, não dava em nada. Mas para mim, que só fazia o meu quieta, entende? Para mim, dava problema. Os clientes falavam bem de mim, iam lá, até a gerência sempre falavam bem de mim, que eu era muito educada, que eu era muito isso. Eu tinha minhas amizades lá dentro. Umas 2, 3 pessoas que eu tinha vínculo, que eu chegava a conversar. Com as outras eu falava, só que porém, oi, bom dia, boa tarde. Se tivesse precisando de alguma coisa, tá, posso sim, ou não posso. Era isso. É o básico e necessário. Eu não ficava de conversa contando da minha vida, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Eles iam me mandar embora, porque estava vendo corte de funcionário também. Só que eu era o alvo, por causa do meu jeito, de ser muito quieta. Mas quando eles me chamaram para conversar, para me demitir, eu falei que eu estava grávida. Aí por isso eles não me demitiram. Mas eu sofri tanto naquele lugar até então, porque era muita repressão, muita opressão em cima de mim, por causa do meu jeito.
e vir conversar comigo. Ela não era assim, ignorante, mas ela tava tentando mudar uma coisa em mim que não era de mim. Eu não ia mudar, ela não entendia isso, e não tinha problema nenhum de eu ser assim. Mas com aquela opressão toda, e eu já estava grávida, e antes mesmo de eu saber que eu estava grávida, e eu fiquei assim, me sentindo muito, muito, muito mal. E depois dessa conversa toda, lá na salinha que elas iam me demitir, eu desci chorando. Eu chorei horrores lá, fiquei muito mal. Meu psicológico ficou muito abalado. Imagina, uma mulher grávida ainda tendo que passar por tudo isso. Ainda tendo que trabalhar em pé, ainda tendo que... Eu comecei a perder, eu não tinha mais pique, não tinha mais energia, minhas pernas começaram inchando demais. Eu sentia dores horríveis. Toda vez eu tinha que parar no hospital, que já era na calçada ali, era bem perto do hospital. E toda vez que eu ia, eles faziam toque. Aí teve uma médica que viu meu prontuário, viu que eu já estava indo ali recorrente. Aí já veio querer me chamar a atenção, porque eu estava indo muito pro médico. Eu estava indo muito pra emergência. Ela falou que toda vez que você toda vez que você vem, a gente precisa fazer o toque em você e a gente pode passar bactéria para você. Eu falei, se eu venho é porque eu tô precisando, é porque eu tô sentindo dor. O que eu vou fazer? Além de ter essa opressão no meu trabalho, essa médica veio falar besteira comigo. Aí, por sorte, teve uma médica lá que ela meio que se ligou no que estava acontecendo. Ela me perguntou se eu sentia gastrite, se eu já tive gastrite. Eu falei que sim, eu sentia muita dor no estômago antes de engravidar, um tempo atrás, eu sim tinha. E ela passou lá um antiácido para mim, para eu tomar, foi o que aliviou, foi o que resolveu o problema. Mas até então eu não sabia, eu sentia dor, eu só sabia que eu sentia dor. Que como os médicos não sabem resolver o seu problema, eles ainda querem te acusar de você estar procurando muito o serviço deles, entende? Gente, mas foi muito ruim ali. Ali foi um período que eu passei, que por necessidade mesmo, depois por eu estar grávida, por eu ter que cumprir um período, né? Eu via todo mundo indo embora, via gerentes indo embora, todo mundo foi embora, eu ia ficando. Porque estava acontecendo esse corte de funcionário, porque a empresa estava falindo. E depois que eu ganhei a minha filha, fiquei uns 5 meses em casa. Quando voltei, eu decidi sair, porque minha mãe não tinha ninguém para deixar ela. Minha mãe estava falando que ela estava chorando muito, não sei o que e tal. Então eu decidi sair, decidi ficar com ela, decidi cuidar dela. Depois desse, eu levei um bom tempo sem trabalhar. Os perrengues do trabalho de Búzios eu vou deixar para contar em outro vídeo, porque esse já está muito longo. Vocês não têm paciência de assistir vídeo longo, que eu sei. Vocês estão muito acostumados, né? A gente está muito acostumado com videozinho de 3, 4 segundos. Aí quando vem aqui pro YouTube, eu não tenho visualizações aqui, eu tenho 3, 4 visualizações. Mas eu continuo porque eu sou guerreira, então eu vou crescer esse canal aqui ainda, muita gente vai me assistir e vai se inspirar com o que eu trago. E é isso. Perrengues parte 2 pro próximo vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Beijo, até o próximo.